E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais duas questões, questão de número 1 e 2 do vestibular da URGS de 2010, que diz o seguinte: o ano de 2009 foi proclamado pela Unesco o Ano Internacional da Astronomia para comemorar os 400 anos das primeiras observações astronômicas realizadas por Galileu Galilei, através de telescópios, e também para celebrar a astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano. O ano de 2009 também celebrou os 400 anos da formulação das leis da Lei das Órbitas e da Lei das Áreas, por Johannes Kepler. A terceira lei, conhecida como Lei dos Períodos, foi por ele formulada posteriormente. Ele faz essa introdução e daí a questão 1 justamente fala sobre as leis de Kepler, falando o seguinte: sobre as três leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. Bom, essa primeira afirmação ela está falando justamente sobre a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, que diz exatamente o que está escrito ali. Então não tem muito, o que a gente corrigir, porque está certa essa afirmação. A lei das órbitas diz que os planetas têm órbitas elípticas, como a gente está vendo aqui, que é uma órbita mais achatadinha, E essa órbita elíptica, toda elipse ela tem dois focos, Que ficam um aqui e um aqui. E o Sol, ele justamente se encontra em um desses focos, bem como eu botei ali no desenho. Então a primeira afirmação, ela está certa, porque ela basicamente cita a primeira lei. A segunda afirmação fala o seguinte: o segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa segunda afirmação fala exatamente o que diz a segunda lei de Kepler. Então também está certo. Que diz o seguinte, aquela lei que fala, lei das áreas, que fala que uma linha imaginária entre o planeta e o Sol, quando o planeta se movimenta, por exemplo, daqui até aqui, essa linha imaginária vai varrer uma área. Qualquer outro movimento do planeta em relação ao Sol, em qualquer outro ponto dessa órbita, vai varrer uma área igual à primeira, desde que os tempos percorridos nessas trajetórias sejam iguais. Então, se o tempo T1, para que o planeta venha daqui até aqui, fosse igual ao tempo T2 para o planeta vir daqui até aqui, nós teríamos áreas desenhadas iguais. Isso me garante aquela situação de que, se isso acontece, é porque o planeta anda mais rápido no periélio e ele anda mais lento no afélio. Ou seja, ele tem diferentes velocidades dentro da órbita. Essa lei me permite descobrir isso. Mas tá certo, A primeira afirmação, fiz só uma revisão aqui. A segunda afirmação tá certa. Terceira afirmação: o quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Isso basicamente também está certo, porque fala exatamente o que diz a terceira lei de Kepler. Então, na verdade, todas estão certas, sendo a alternativa E. Essa terceira afirmação, ela fala sobre a questão da terceira lei, onde quanto mais longe quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele leva para dar uma volta, para completar uma volta, E daí, essa é a relação. Matematicamente, essa relação fala da distância e do período, da distância média ao Sol e do período, com as relações quadráticas e cúbicas ali, Então, o quadrado do período do planeta, dividido pela distância média ao cubo,
sempre vai resultar num valor constante, né? Mostrando que uma proporcionalidade entre essas duas grandezas. Então as três afirmações estão certas, né? Que basicamente elas citam as leis de Kepler. Indo agora para a segunda parte da questão, né? Segunda questão, na verdade, associada a esse enunciado, a questão fala o seguinte: a astronomia estuda objetos celestes que, em sua maioria, se encontram a grandes distâncias da Terra. De acordo com a mecânica newtoniana, os movimentos desses objetos obedecem à lei da gravitação universal. Considere as seguintes afirmações referentes às unidades empregadas em estudos astronômicos. Aí é uma questão também de afirmação, né? Onde tu tem que julgar se está certo ou errado. Primeira afirmação: um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Sim, né? Outra afirmação que está correta, né? Ano-luz é uma unidade de distância, não esquece disso, distância, e é exatamente isso, né? A distância que a luz percorre no período de um ano. Então essa afirmação está certa. 2. Uma unidade astronômica, UA, corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Também é uma questão que é uma afirmação que está certa, né? As distâncias astronômicas são muito grandes para serem medidas em metros ou quilômetros, então são medidas em distâncias Terra-Sol. Então a Terra do Sol está a 1 UA. Né? Um planeta que esteja a 2 UA do Sol, ele está a duas distâncias Terra-Sol, do Sol. E assim vai indo. Então nós temos essa unidade que é usada bastante em astronomia, que é a distância da Terra ao Sol, medida em UA, unidade astronômica. Tá certo também. E 3. No Sistema Internacional, SI, a unidade da constante G da lei da gravitação universal é metros por segundo ao quadrado. Essa afirmação está errada. Por quê? Porque isso aqui é a unidade de aceleração. E esse G é uma constante, ele não é uma aceleração, ele não é o G da gravidade, né, que às vezes a gente confunde. O que acontece? A gente tem que lembrar que esse G ele sai da lei da gravitação, né? Gzão, massa, distância ao quadrado. Para eu encontrar esse G, eu posso isolar ele, e daí a equação vai acabar ficando força gravitacional vezes a distância ao quadrado dividido por massa igual a Gzão. Então, para eu encontrar o Gzão, eu posso fazer esse cálculo. Encontro ele. A unidade do Gzão vai justamente sair das unidades que eu tenho aqui. Força, que é em newtons. Distância ao quadrado, então vai ser metro ao quadrado. Massa vezes massa, né? Vai ficar quilograma vezes quilograma, o que vai me dar quilograma ao quadrado. Então a unidade do Gzão é o que? É newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então tá bem errado ali a unidade que foi citada, né? A 3 não está certa, ficando somente a 1 e a 2, alternativa D para essa questão. Bom, pessoal, era isso então. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Tchau, tchau.